Bom, boa tarde. Hoje Boa nós tarde. iniciamos o nosso... Oi, Maão, tudo bem? Hoje nós iniciamos o nosso Cresce Conversa, o nosso Cresce Conversa na Rede. Eu sou a professora Shirley do Centro de Referência em Formação Continuada, da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo. E em nome da nossa diretora Márcia Costa e do nosso subsecretário Fernando Pérez, eu dou as boas-vindas a todos, todas e todes, e especialmente ao nosso convidado, ao nosso ilustre convidado, o professor Maurício da Silva. Eu tenho uma honra imensa de conduzir essa live. Maurício, seja bem-vindo. É um prazer imenso estar com você aqui. Assim, eu tenho que ter um pouco de cuidado para que essa live não se transforme numa declaração de amor. Vamos começar. Bom, Maurício da Silva é doutor em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal Fluminense, UF, e pós-doutor em Linguística Cognitiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Atua como docente no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas do Instituto de Letras da UF, na qualidade de professor associado. Autor de vários livros e artigos. Seu site, www.mauriciodasilva.pro.br, recebe em média 1.000 visitas, agora até mais, que eu estou vendo aqui a cola no livrinho dele, né? Semanais de todas as partes do mundo, né? Maurício, então, mais uma vez, é uma grande honra ter você aqui conosco. E aí eu gostaria, e para que a gente iniciasse, que você falasse um pouco de você e sobre a sua experiência como professor de educação básica, né, que você atuou, e elencando agora, né, fazendo uma discussão com o ensino superior para a gente começar aí a nossa trajetória. O título da fala do Maurício é Aproximação Gradativa e Multimodalidade, uma forma descontraída de introduzir conteúdos. Bom, gente, olha só, eu hoje sou o decano do meu departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, eu sou o membro mais antigo do meu departamento, mas, na verdade, eu não fui para o ensino superior imediatamente depois de ter acabado o meu mestrado. Eu, na verdade, fiquei 10 anos no ensino médio, numa escola em Rocha Miranda, chamada, na verdade, Colégio Estadual Itália, dando aula naquele tempo, se dizia que era dando aula para o 2º grau, entendeu? E essa imersão nesse mundo, né, do subúrbio, noturno, que, na verdade, foi aonde eu vivi, em Rocha Miranda, eu nasci em Rocha Miranda, morei em Rocha Miranda até aos 32 anos, sou filho de operário com doméstica e eu sempre quis estudar. E eu, ao mesmo tempo, eu acho que o fazer pedagógico, né, a descoberta de maneiras pedagógicas de passar o conhecimento é tão importante quanto a produção científica. Então, o que eu faço? Eu sou uma pessoa que não descolei a universidade da prática. Porque esse descolamento, até tem um autor que chama isso de insulamento, esse insulamento, quer dizer, essa ilha que a universidade virou, ficou muito por conta dessa ideia da profissionalização do saber. Então, a universidade, na maior parte, lógico, tudo que eu falar aqui nunca é todo mundo, mas, infelizmente, a maior, não sei se infelizmente, isso é uma característica, a maior parte dos professores universitários descolaram o seu fazer científico da vida. E eu não. Eu acho que por conta dessa imersão, justamente isso que você falou, lá no colégio público, do ensino médio, à noite, com meninos e meninas vindos da mesma extração social que eu. Então, eu tinha uma empatia com eles, e isso, de uma certa forma, nunca me tirou desse caminho de juntar a produção científica com a produção pedagógica. É aquela coisa mesmo de pegar na mão do aluno e ir, entendeu? Então, eu acho que quando você falou dessa minha imersão de 10 anos no ensino médio, né? Porque se a gente for contar todas as horas e todos os minutos que cada hora dessa teve, você lá vivendo, que depois a gente esquece tudo, né?
mas se nós formos assim, pegar cada milissegundos da nossa vivência, durante esses 10 anos, dão trilhões de emoções, de fibras corpóreas, se comprimindo, se descomprimindo, e eu sempre acreditei nisso. Eu não sou um pesquisador-professor, eu sou um professor-pesquisador. Eu quero sempre ser conhecido como professor Maurício. E isso muito por conta justamente dessa experiência que você está dizendo, que eu tive lá na década de 80 até 93, no Colégio Estadual Itália, em Rocha Miranda, onde minha família nasceu e onde eu vivi até os 32 anos. Eu estava ávido, quando eu era rapaz, menino e rapaz lá, estava ávido por professores que olhassem para mim como aluno e pudessem me ensinar alguma coisa que eu pudesse aprender, que eu pudesse gostar. E eu me tornei isso. E eu encontrei uma professora assim, lá em Acari, no Colégio Estadual João Batista de Matos, a professora Temis Marques de Moraes, que virou-se para mim, eu totalmente perdido, porque na minha classe social ninguém na época discutia vocação, a gente discutia instrumentalização. A minha mãe dizia, porque apesar de eu ser filho de doméstica com operário, meu pai era um operário ausente, ele deixou a gente, né? Então, o que aconteceu? Minha mãe dizia, vocês já estão terminando o 2º grau, arruma aí um emprego para dar um pouco de dinheiro em casa. Então, não havia uma preocupação em saber o que eu gostava. Até que essa professora, Temis Marques de Moraes, me fez o discurso da vocação e falou para mim, você tem um pendor para o magistério. Eu me lembro que até vou te falar isso porque você falou que o Felipe perguntou, né, o teu filho, e o Maurício Sim. falou aquela palavra do pendor. Quando ela falou isso para mim, eu fiquei assim, o que é pendor? Aí depois eu fui ver que era uma inclinação. Então, na verdade, aquilo serviu como uma espécie de vaticínio, porque a partir dali eu peguei essa ideia para mim, eu tive um norte para mim. Aí, quando eu mergulhei no magistério, houve a coincidência de que essa instrumentalização era a minha vocação. Então, hoje, um senhor provecto de 62 anos, eu amo a companhia da língua portuguesa, eu amo produzir meus vídeos descontraídos, eu amo ser professor, eu amo ser conhecido como aquele que descontrai, como aquele que explica. Eu não acho bonito, eu não quero abrir mão da linguagem de gente, eu não quero falar tudo empolado, que ninguém entenda. A minha fala tenderá sempre a ser uma fala cheia de amorosidade. Eu nem gosto de usar a palavra amor, porque eu acho que essa palavra é uma palavra muito pesada. Eu nem sei se isso existe. Mas amorosidade, sabe? Olhar para o meu aluno e me confirmar nele. É isso que o ensino, essa imersão daqueles 10 primeiros anos, teve comigo. Você falou em fibras corpóreas, você está falando dessa sua aproximação, né? E a gente sabe que você tem com aluno, com a aluna, assim, o modo como você sempre se achegou como professor. Você foi meu professor no primeiro período de letras, né? E eu me lembro que a motivação que você sempre me deu e dizendo para mim, não, Shirley, pelo amor de Deus, não fique assim. Se você puder salvar um, né? Se um aluno, 2 alunos, você já está fazendo muito. Então, você sempre diz que o objetivo de seus estudos e pesquisas é o que reverbera na produção que você pede aos seus alunos, né? E a gente vai ver isso, vai ter a oportunidade de ver a produção dos seus alunos na tela, é encontrar a alma dos temas da língua portuguesa, no âmbito da fonologia, da ortografia, da morfologia, da sintaxe. E aí e até chegar à linguística estrutural. Então, como é que isso se dá, agora que a gente vai entrar no tema, né, que é a aproximação do método, a aproximação gradativa e a multimodalidade? O que é isso, assim, de você pegar a alma da língua portuguesa? Bom, Shirley, eu vou ter que ser muito sincero com você. A nossa consciência tem 4 funções. Função pensamento, função sensação, função sentimento e função intuição. Eu sou uma pessoa muito intuitiva.
né? Isso, geralmente, essas duas funções, sentimento e intuição, elas estão muito relacionadas com a questão do feminino. Todo mundo diz que quem tem intuição e sentimento é, entre aspas, tá? Por favor, acionem todas as polissemias, porque eu agora estou com muito medo de usar todas essas palavras, eu estou pegando isso de uma forma toda muito genérica. Mas as quatro funções da consciência, né, que a gente tem pensamento, sensação, sentimento e intuição, essas duas muito relacionadas com o masculino, e essas outras duas, sentimento e intuição, muito relacionadas com o feminino. Eu não perdi isso, mesmo entrando na universidade, porque o que eu percebi foi o seguinte: universidade e escola, para falar de uma forma assim mais genérica, né, os nomes são femininos, mas tanto a universidade quanto a escola, elas têm almas masculinas. O que predomina é a questão da razão, pensamento, e no máximo um pouco de sensação, e geralmente a sensação do poder. Essa coisa, por exemplo, do sentimento e da intuição, mas sentimento e intuição, isso é uma coisa um pouco estranha. Quanto à questão das almas dos assuntos, se eu disser isso para você, você pode até pensar que é cretinismo meu, mas eu vou falar. Essas ideias eu não tenho, elas vêm. Já teve até aluno que debochou de mim e perguntou: professor, o senhor teve a ideia lá sobre a alma da sintaxe do período simples na hora que o senhor estava fazendo suas necessidades? Perguntou assim para mim. Eu falei: olha, não tive não, mas podia ter acontecido. Porque muitas vezes eu estou numa determinada caminhada e a coisa vem na minha cabeça. E aí eu paro tudo e vou... E aí vem, aí a partir... Sim, aí a partir dali eu começo a fazer. Aí, de repente, depois disso, eu começo a ver que existem uma série de outras vozes que já estavam também ali, mas parece que quase aquela coisa meio junguiana da sincronicidade. Mas ela não é assim, um método. Eu falo assim: eu vou fazer isso e depois isso. Eu talvez não devesse nem dizer isso em público, porque as pessoas ficam achando que eu estou dizendo que quase uma coisa mediúnica. Não é isso, mas depois eu estive lendo que a ideia, você não tem ideias. Elas vêm ou não vêm. Não adianta você ficar parando e ficar pensando no que você vai fazer. Aí, na hora que ela vem, você deve parar tudo e fazer. Eu tenho desenvolvido também isso nos meus alunos, que eu percebo que as ideias vêm neles. Aí eles dizem assim: mas professor, não vou fazer isso não, que isso parece uma coisa tão estranha, vai ficar tão esquisito. Eu falei: faz, vê, paga para ver, se arrisca. E aí saem as coisas maravilhosas. Num primeiro momento, eles têm muito medo, porque está tudo muito formatado, está tudo muito... Mas depois, eles começam a fazer. Aí o que aconteceu? A partir disso, eu comecei a criar um método. E depois eu vi que eu não tinha criado era nada, porque o Skinner já falava nisso. O Skinner fala na técnica de modelagem. E aí eu peguei esse termo do Skinner, que eu vou explicar o que é, e transformei, que na verdade é um sinônimo, em aproximação gradativa. Então eu só queria dar 3 exemplos bem claros do que seja aproximação gradativa. Quem é pai, quem é mãe, principalmente mãe, porque o filho sempre ainda acaba ficando muito nas mãos da mãe, ela vai entender muito bem o que é a modelagem do Skinner e o que é a aproximação gradativa que eu falo aqui. Eu não posso pegar, você quando teve seu filho, você não podia pegar o Felipe, ele recém-nascido, pegar um bife de filé mignon dessa grossura e falar assim para ele: come. Não. Então o que você vai começar? Você vai começar do líquido. Então o primeiro leite do peito, porque ele precisa ser alimentado, mas ele ainda não tem as condições para mastigar aquele bife, porque ele é um recém-nascido. A aproximação gradativa são justamente os degraus que você vai subindo, digamos assim, porque a escala acaba sendo ascendente mesmo,
para chegar ao teu objetivo maior. E é isso hoje que eu faço com os meus alunos. Então, por exemplo, um outro exemplo, os namoros canônicos. O cara não vai chegar na menina, ou os meninos não vão chegar um no outro, quando eles querem namorar mesmo, para ficar, vão chegar gradativamente. Os degraus, primeiro a gente pega na mão, vamos pegar o canônico, né? Sem entrar no detalhe da coisa, depois ele dá um abraço, aí depois ele pega a parte de cima para depois chegar, né? Onde todo mundo quer chegar, nas delícias da chamada parte inferior do corpo, que não tem nada de inferior. Mas é isso, a aproximação gradativa é assim, não posso dar um bife de picanha dessa grossura para uma criança comer. Eu tenho que fazer isso de uma forma de degrau em degrau. Então, isso é aproximação gradativa. E como é que eu tenho feito isso por conta justamente da BNCC? Até antes dela, através da multimodalidade. Porque a multimodalidade, ela está presente em tudo. Você pode ver, quando a gente recebe um zap de manhã, nunca vem só escrito assim, bom dia. Sempre vem um texto multimodal. A moça vai botar, quem for mais romântico, bota uma borboleta, bota uma margarida, bota uma rosa. Quem for mais erótico, bota um coração vermelho bem bonito, sugerindo alguma coisa, mas, de qualquer maneira, o texto ele nunca vem só com a palavra bom dia. E, na verdade, é que você acaba fazendo isso, só escrevendo a palavra, para momentos muito formais. Então, o que é a multimodalidade? A multimodalidade é a conjugação de várias linguagens, por exemplo, o áudio, junto, ao mesmo tempo, com a imagem, com o movimento, com tudo junto ali para fazer sentido. Então, o tempo todo nós estamos fazendo isso, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir. Fora isso, ainda tem uma outra questão com a qual a gente se ilude. A gente fica pensando que o texto escrito, verbal, não é multimodal, mas ele é. Porque ele tem a instância da mancha no papel em branco. Só pela silhueta, dígito editorial do texto, você já sabe que aquilo é uma bula. Porque tem um desenho ali, tem uma imagem ali. Pela silhueta, dígito editorial do poema, você já sabe que aquilo é um poema. Pela silhueta, dígito editorial do e-mail, você já sabe que aquilo é um e-mail. Então, na verdade, você não precisa nem ler. A palavra é apenas mais um elemento ancilar, é mais um elemento pertencente a esse mundo. Por exemplo, eu estou me vendo aqui na tela, eu estou falando, eu estou olhando, mas eu não consigo me despregar da instância gestual. O meu amigo até falou que tanto que mexe com essa mão. Eu não sei nem por que eu mexo com essa mão. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Quando você fala isso, Maurício, você toca numa questão, né, para nós professores, e aí de todas as disciplinas, porque você está falando do texto enquanto materialidade, mas você está falando desse saltar, né, dessa mancha que está. Você amplia o conceito de tecnologia para que a gente pense no que a BNCC coloca em relação ao que eles chamam de itinerários formativos, que é justamente esses aspectos do conteúdo, e vão chegar essas competências, eles chamam, por exemplo, as competências dos aspectos fundamentais do século XXI, que é a comunicação, vou citar esses porque está dentro da nossa discussão de aproximação gradativa e multimodalidade. Tecnologias e cultura digital, quer dizer, você amplia essa nossa compreensão do que a base coloca de uma maneira muito mais tranquila, que é entender, então, que essas linguagens também estão no texto. E esse saltar, né, é a gente começar a perceber, por exemplo, essa linguagem que você trouxe do Zap, que realmente, né, o Zap vem a palavra, mas vem sempre agora um símbolo, um ícone. E esse ícone mostra como é que a pessoa está, é muito, muito interessante. Então, olha só. Deixa eu até te falar. Não, deixa eu até te falar uma coisa. Deixa eu até te falar uma coisa. Eu acho que a polissemia, ou seja, a possibilidade de todo mundo entender o que pode entender ou que quer entender, está mesmo na fala face a face.
Mas sabe o que eu tenho percebido? Que quando ela vem escrita no Zap, as polissemias, os níveis de polissemia aumentam muito. Porque você fica com aquele interlocutor na tua cabeça, digamos que é uma pessoa que você não vai muito com a cara. Aí se ela bota assim 3 exclamações, aí você fica achando que ela já está gritando contigo. E às vezes ela não está. Aí eu estive vendo uma entrevista com um empresário justamente para conter essas polissemias, esses vários sentidos que a coisa escrita gera sem a presença física. Eles assim, botam um emoji no final para dar uma amenizada. Então, na verdade, a multimodalidade ela vem até para, digamos assim, balizar essa polissemia que fica muito espraiada, escancarada. Então, por exemplo, às vezes você fala uma coisa, mas você bota um sorriso para mostrar que não, para a pessoa entender que aquilo não é uma reclamação propriamente, aquilo, na verdade, tem um certo bom humor no que está sendo dito. Então, eu vi um empresário falando isso para as comunicações com os seus clientes, entendeu? Porque você sabe, todos nós somos verdadeiros alfinins. O alfinim é aquele doce que basta dar um toquezinho nele que ele se desmancha. Qualquer coisa nos ofende, qualquer coisa também nos agrada. Nós estamos o tempo todo muito focados em nós mesmos, né? E eu tenho observado que a multimodalidade, ela também, de uma certa forma, baliza essa possibilidade. Você bota ali o emoji, aquilo diz assim, bom, o cara não está gritando, ele já botou um joinha. Você vê que um dos emojis mais famosos é o joinha, porque aquilo ali levanta o astral, né? Então, é isso, né? Não sei. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Tá. Essa modelagem que você fala, na verdade, é a possibilidade que a gente tem de chegar ao conteúdo, de realmente conseguir chegar ao conteúdo para configurar uma aprendizagem de fato, né? Para a coisa não se perder. Isso. Para a gente. Isso. E aí isso. você. Assim, degraus. Degraus. É aquela mesma metáfora que eu sei que é esdrúxula e assim muito cirúrgica, mas é aquela mesma metáfora. Eu não vou dar um bife de filé mignon dessa grossura para um bebê comer. Você tem os seus trabalhos agora, né? A partir desse seu trabalho, você inclusive é professor também do curso em EAD, né? Do curso à distância. E você tem trabalhado muito com a questão dos vídeos, né? No Instagram, no TikTok, e eles conjugam várias linguagens, né? Isso é o trabalho multimodal, isso é a aproximação gradativa. Nós hoje aqui nós vamos estudar o hífen. Eu não vou chegar e colocar o texto do acordo. Quer ver, só de brincadeira? Olha o que eles falam para explicar o hífen para os brasileiros no primeiro caso. Rapidinho, gente, aguenta. Não adianta fazer isso. Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição, que não contêm formas de ligação e cujos elementos de natureza nominal, adjetival, numeral ou verbal constituem uma unidade sintagmática e semântica e mantém acento próprio, podendo dar-se o caso de o primeiro estar reduzido. Ano-luz, arcebispo, bispo, etc. Caramba! Ninguém entende nada. Meu Deus do céu! Eu vou dar vontade de esse professor tem vontade de levantar. Não, a pessoa fica... São os prolegômenos das adjacências. Entendeu? Não adianta. Não adianta botar isso. Então, como é que a gente faz na aproximação gradativa? Vou falar do hífen. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma figurinha sobre o hífen. Por que eu começo pela figurinha? Porque ela é estática e o aplicativo é fácil de mexer. Porque você pega uma imagem do Zap, da internet, e escreve alguma coisa. Eu vou mostrar aí daqui a pouco. Aí depois, eu trabalho com GIF. Por que eu trabalho com GIF? Porque ele é um pouquinho mais complicado, porque apesar de ser imagem, ele vai ter movimento. Então, o aplicativo é um pouquinho mais difícil de se mexer. Depois eu faço uma cyberpoesia, por exemplo, que aí já vai entrar no formato
que para mim é o mais multimodal de todos, que é o vídeo. O vídeo é o formato multimodal por excelência. Simultaneamente ali está a imagem, o movimento, a fala, quer dizer, o áudio, as figuras, os gestos, tudo está ali. Não é à toa que o vídeo faz tanto sucesso. Depois eu boto um vídeo falando sobre o hífen, por exemplo, assim, um vídeo mais clássico no final, e finalmente eu jogo esse texto aqui, que aí o aluno vai ter base para entender o que está sendo dito. Ou seja, eu vou aproximando degrau por degrau, só que trabalhando com a multimodalidade, no sentido de não começar direto pelo texto escrito. Era esse o exemplo que eu queria dar. Eu, quando comecei a estudar, fazer o meu pós-doutorado em linguística cognitiva, para falar a verdade, eu precisava que tivessem me aproximado gradualmente do assunto. Aí eu recebi esse livro na mão, The Way We Think, The Conceptual Blending, do Fauconnier e do Turner. Eu não entendi nada. Aí o que eu fiz? Eu usei meu próprio método comigo. Eu falei, vou largar esse livro e vou fazer uma aproximação dele. Aí o que eu fiz? Comecei a estudar textos de pessoas que já tinham lido. Aí eu comecei a me ambientar naquilo ali, só que eu fiz isso não de forma multimodal. Eu fiz isso lendo livro, bibliográfico, né? Multimodal nesse sentido mais estrito, agora não fiz. E aí depois eu fiquei entendendo. Aí depois eu fui para o livro, como último degrau, como depois nós vamos para o texto do acordo, como último degrau. E aí eu fiz um trabalho tão legal que o pai da linguística cognitiva estadunidense, Mark Turner, me deu um link na homepage dele. De tão muito legal bacana, que o trabalho saiu. Entendeu? Então agora eu vou começar a dar um exemplo com o hífen. A primeira coisa que a aproximação gradativa faz é o que eu chamo de hora da tranquilização. Então, ao invés de tocar terror, eu vou promover amor. Então, o hífen, eu já digo para o meu aluno, só um número relativamente pequeno de palavras tem hífen em português. Para o garoto saber que não vai ser um montão de coisa que ele vai ter que estudar, isso já tranquiliza. Isso é um dos princípios. No que você estava lendo, quando você leu a definição do novo acordo, a gente toma um choque, né? A gente toma um choque. Meus alunos dizem assim, não vou seguir o novo acordo, não. Então, olha só um número relativamente pequeno de palavras leva a hífen em português. Então, calma. O que quer dizer isso? Eu sigo um princípio da mnemônica. O que é a mnemônica? É uma técnica que leva a gente a memorizar, a guardar o que estuda, porque esse é o maior problema da escola. A curva do esquecimento. A gente estuda e esquece. A nossa cabeça é um balde furado. A gente de manhã estudou uma coisa, de noite, o Ebbinghaus fala isso, de noite a gente só está com 22% do que viu. Então eu já começo a tranquilizar meu aluno. Eu digo para ele, só um pequeno número de palavras leva a hífen em português. Eu já digo, então não é um montão de coisa para saber. Porque é o princípio da mnemônica que diz reduzir para reter. Eu sigo isso demais. A redução promovendo retenção. Se você tem 50 regras para reter, vai ser muito mais difícil do que se você tiver 2. Entendeu? Então, esse é o primeiro princípio. Então, a aproximação gradativa inclui isso. Tranquiliza o aluno. O que os meus professores de inglês da UFRJ faziam comigo e com os meus colegas da época? Eles não exploravam a nossa capacidade da estrutura da língua portuguesa para entender o inglês. Eles só falavam imediatamente dos falsos cognatos. Aquilo que seria diferente do inglês. Eu não. Eu começo pelo que é regular. Aí só depois é que eu vou para a irregularidade. Deu para entender? Bacana. Deu. Então, reduzir para reter. Pelo amor de Deus,
dizer que você não pode aprender inglês se calcando na estrutura da tua língua, isso aí é um equívoco. É um equívoco enorme. Entendeu? Que você tem que pensar em inglês. Não é assim. Isso é um equívoco. Mas não vou entrar nessa questão. Então é isso. A primeira coisa que na aproximação gradativa a gente faz é tranquilizar o aluno. Tem dois caminhos: aterrorizar ou tranquilizar. Quem quer aproximar? Vamos pela tranquilização. Isso. Por exemplo, olha só, se o Felipe tiver que tirar sangue, você não vai dizer assim para ele, a primeira vez que ele vai fazer isso, e a agulha é grossona e grandona. Não. Você só vai levar uma picadinha ali, devagar, você vai tranquilizar. A aproximação gradativa inclui esse aspecto da amorosidade. Vamos tranquilizar o cara para seduzi-lo, para aderir, né, ao que você está fazendo. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para ele é que o hífen tem uma razão de ser. Então, na verdade, o hífen, ele tem um objetivo, ele não é uma mera convenção ortográfica, como o Celso Cunha diz. Ele liga duas palavras para formar um significado autônomo. Tá legal? Será que eu acho que talvez apareça lá, né? Ótimo. Aí, entendeu? Apareceu. O hífen tem esse motivo. Quando você vir duas palavras ligadas por hífen, desconfiem que pode não ser aquilo que você está pensando que é. Porque a função do hífen... Quando... isso mesmo. Faz de novo. De novo. Ligar... Entendeu? Você liga duas palavras para formar significados autônomos. Aí, ao invés de colocar pelo texto do acordo, eu pego uma imagem que já foi, que os memes também, eles são muito assim, eles são virais. Eu, ao invés de pegar o texto do acordo, como eu mostrei para vocês, de ler aquela coisa que ninguém atende, eu faço esse meme, que o garoto está muito mais acostumado com ele. Porque a cara dessas duas moças, com esse gato, né, o meme do gato, ele é muito famoso. Aí a moça está falando assim para o gato: botei na prova que Rainha Cláudia, com hífen, era uma soberana chamada Cláudia. Aí o gato, bem blasé, né? Não viu o hífen, gata? É ameixa, porque o gato sabe usar o hífen. O gato sabe que quando o hífen liga duas palavras, ele cria um significado autônomo. Então, eu digo para os meus alunos, engraçado que caiu uma questão numa prova sobre isso. Marque o sentido de Rainha Cláudia. Só que puseram Rainha Cláudia com hífen. Todo mundo marcou a opção que dizia assim: soberana, cujo nome é Cláudia. E depois estava assim embaixo, ameixa. Eles não viram o hífen. O hífen, quando junta duas palavras, então, mas é aquela coisa de concurso, é pegadinha. Pois é. Entendeu? O hífen, quando liga duas palavras, ele quer justo, estou olhando para a Janine para ver se eu estou bem. Está dando para entender, Janine? Sim, tá ótimo. O hífen, quando liga duas palavras, ele justamente quer mostrar isso. Cara, olha que sacação dos gramáticos. Basta pegar duas palavras que já existem, joga um hífen e cria um terceiro. Então, você economiza porque aproveita o que você tem. E você gera fartura porque você gera os significados autônomos. Aproveitando o que tem, só botando o tracinho. Aí eu, gradativamente, ao invés de dar aquele texto horroroso do acordo, e não é horroroso, né? É adequado à questão da lei, eu estou brincando, né? Mas para dar isso para o aluno, ele não vai entender. Eu começo pelo meme, falando assim. Deu para entender? Deu, tá ótimo. Hein, Shirley? Deu para entender? Não, tá ótimo. Aí, olha só que bacana, quem fez isso foi o meu aluno, Alzemir Alcântara de Azevedo. Olha que legal. Arranha-céu, que é ali o sintagma, né? Arranha-céu, digamos, o avião da esquadrilha da fumaça arranha-céu, né? Porque com a fumaça. Aquilo ali é um verbo e um objeto. Agora, se você coloca um hífen ali no meio, você gera um novo significado, que é um edifício muito alto. Aí, de brincadeira ali do lado, não sei se o pessoal da live
da live aula, vai conseguir ver, mas eu botei justamente o One World Trade Center, 541 metros de altura de New York, um dos maiores arranha-céus do mundo. Então, na verdade, só com o hífen, você aproveita duas palavras que já existem, bota o hífen e gera um novo significado. O hífen é um pauzinho muito fértil. Bota ele no meio ali das palavras e ele gera novos significados. Então tem que entender isso. O hífen no meio das palavras gera um novo significado. Então, Maurício, o bacana, não precisa tirar não, tá, Érica? Deixa assim, precisa mostrar a gente para não interromper a apresentação. O bacana do método da aproximação gradativa, primeiro é a gente compreender, há sempre um significado, né? Então, por exemplo, a gente entender o X da questão. Então, entender que o hífen, ele vai gerar um novo significado, então isso já amplia, né, a nossa compreensão, ao mesmo tempo que a gente vai conseguir reter o número de palavras e compreender, por exemplo, e se aparecer uma palavra com hífen, você já tem um novo significado. Isso é o que você colocou pra gente. Desconfiar logo. Desconfia. Eu vou mostrar uns agora. Tá, e ao mesmo tempo, então, que quando ele muda esse significado, ele realmente faz uma economia pra gente. Então, a gente tem uma economia para poder reter. Porque já aproveita, né? Não, porque também já aproveita o que tem. Então lá, arranha-céu, bota o hífen no meio, vira o nome. É lógico, é um processo de metáfora. Um processo de metáfora, de metonímia aí, porque é muito alto, está quase arranhando o céu. Tá tudo bem, mas não importa isso no momento. O que eu quero mostrar é que essa convenção ortográfica não é uma coisa louca, como todo mundo diz. Então, essa é a alma do assunto. Aquilo que você me perguntou lá é procurar o fundamento da coisa. Olha lá, use o hífen para mostrar que ele cria significados novos. Ô, Shirley, olha só, então vou fazer esse ping-pong contigo. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, Shirley, olha só. Ela guarda chuva no balde. Vamos dizer que ela é maluca. Tá chovendo. Aí ela pega o balde, deve estar faltando água na casa dela. Aí ela vai lá para fora e guarda a chuva no balde, porque ela é doida. Aqui não vai ter hífen. Agora ali, ó, comprei um guarda-chuva com hífen. Já vira justamente esse objeto que é formado de armação, de varetas, geralmente de alumínio, coberto por pano. Então, olha a diferença. Ele passa de um sintagma para uma palavra composta. Ali tem o hífen. Justamente, você aproveita o que você já tem e forma uma nova palavra. Deu para entender? Isso. E aí ele está escrito juntos em um só corpo. Muito bacana. Porque a etimologia da palavra... mas é a etimologia da palavra hífen em grego. Juntos em um só corpo. É até romântico. Né? Juntos em um só corpo. Bacana. Quer dizer, é romântico e meio asfixiante também, né? Mas tudo bem. Sim. Olha lá. Olha essa foi uma aluna que me deu, porque eu cheguei para eles e falei assim, olha, me surpreendam com o hífen. Olha só, Paula Souza é uma aluna aplicada. Não vai ter hífen, porque é o nome da moça, nome e sobrenome. Agora, usa o Paula Souza com hífen para animais de grande porte. Caramba, se olhou o hífen entre duas palavras, tem algum significado... Né? É estranho, porque é maravilhoso, mas é estranho. Paula Souza é bala de grosso calibre. Quando é que a gente vai adivinhar isso? Você poderia ter posto aí uma palavra em chinês, quer dizer, mas você está entendendo o que, o hífen faz? Ele é capaz de aproveitar e gerar um novo significado. Essa é a live aula, a palestra-aula. Olha lá, ela porta retrato em sacos, outra maluca. Chega tudo que é retrato, bota tudo no saco. Não tem. E agora, comprei um porta-retrato. Passa a ser o nome desse objeto. Essa ilustração linda que o Vitor Moura, que foi ilustrador do Ziraldo, fez para o meu material. Ele fez, esse porta-retrato foi feito única e exclusivamente para o meu material, para ilustrar isso aí. Quero contar uma história. Eu estava lá na Tok Stock, queria comprar um porta-retrato. Era pela época do novo acordo. Juro por Deus como isso é verdade. Aí estava escrito porta-retrato com 2 R's. Aí eu falei para a moça assim, eu estava no fervor, né? Também sou doido. Estava no fervor do estudo, né? Estudando esse negócio. Aí eu falei, olha, porta-retrato não tem 2 R's, não. Aí ela virou-se para mim,
era uma espécie de gerente, falou assim para mim: não, senhor, agora com o novo acordo, eles mandaram dobrar o R. Mas não é para dobrar o R aí, é para dobrar o R na prefixação, que se der tempo a gente vai ver daqui a pouco. Aqui é o verbo porta, que se junta, são duas palavras que se juntam, formando um significado autônomo, que é o nome do objeto. Deu para entender? Então, a conclusão: o hífen junta palavras simples e forma uma palavra composta com significado autônomo. A coisa mais engraçada que tem, não sei se o pessoal vai achar graça, mas a mesa redonda, que é aquela mesa de conferência de congresso, nunca é redonda, é retangular. Aí eu fiz kkkk. Ninguém, não sei se vai achar graça, mas a mesa redonda com hífen, porque não está falando que é uma mesa que tem a forma de um círculo. A mesa redonda é um outro significado, está ali o hífen marcando. A mesa redonda do Congresso é retangular. Kkkkkkk. Deu para entender? Então, é um negócio muito maneiro, eu acho. Todo mundo execrou o hífen, mas ele tem uma função muito grande na língua portuguesa. Ele gera economia e fartura. Execrou, e a gente tem essa dificuldade, né, no uso, no ensino, justamente porque quando veio o novo acordo, parece, como a moça disse, não, vai dobrar o R, mas espera aí, a gente primeiro vai ter que entender os significados, né? Isso aí, ali não é para isso. Ali é juntando palavras. A mesa redonda com hífen. Pode ter certeza que não é uma mesa circular, porque senão ela não teria o hífen. Seria a mesa redonda da minha casa, é porque ela é redonda mesmo. Aqui seria um GIF, mas não está conseguindo reproduzir, mas não tem problema. Aí eu boto a etimologia. Hífen juntos num só corpo. Isso é do grego. Bom, agora nós vamos para o segundo uso do hífen, que é o hífen na prefixação, porque lá era juntar duas palavras. Agora eu vou juntar um prefixo, que é um pedacinho de palavra. Vou falar de uma forma bem assim, digamos assim, cotidiana, né? Assim, bem simples. Que é um pedacinho de palavra, né? Que a gente vai juntar com uma palavra inteira. Então é prefixo mais palavra. Enquanto lá em cima, quando ele unia duas palavras, a função dele era gerar um novo significado, aqui não é não. Gente, é só isso. Quando é prefixo mais palavra, o hífen separa os iguais, aí até que eu digo que ele é homofóbico, e o H, o resto, deixa juntar. Então, o que eu tenho que fazer? Agora não é mais o todo. Eu tenho que olhar o fim do prefixo e o início da palavra. Aí, o que eu vou fazer? Se o fim do prefixo, gente, presta atenção, isso é muito maneiro. Isso resolveu meu problema de hífen, hein? Com um professor de português, que eu tinha um medo desgraçado quando o aluno me perguntava como é que se usava hífen, eu ficava qualquer palavra. Deus que me perdoe. Então, o hífen, eu ficava com medo, porque eu sou antigo, né? Eu sou daqueles que tinha que saber tudo. Agora que eu entendo esse negócio de aproximação gradativa, mas antes não. Era aquelas ideias perversas de completude, o sábio dos sábios, né? Olha só. Ô, Shirley, eu vou pedir para você só usar o hífen separando os iguais e o H. E o resto você vai juntar. Mas quando você juntar, você vai ler a palavra e ver se ela fica legal. Se ela ficar legal, deixa lá tudo no lugar. Se ela não ficar legal, a gente vai ter que tomar alguma providência para ela encaixar direitinho, tá bom? Olha só, Shirley, eu escrevi tudo junto de propósito. Aonde termina o prefixo? Micro. Onda. Micro. Aonde começa a palavra? Ondas. Então, olha só, qual é o final do prefixo? O. E qual é o início da palavra? O também. São iguais? São iguais. O que eu faço? Hífen. Se eles são iguais, eu tenho. Você falou para eu errar. Não, isso, mas eu quero te dar, eu quero falar. Então chega de errar, não erra mais não. Vai, senão eu enfatizo o erro. Vamos lá. Micro vestido. Qual é o final de micro? O. E qual é o início de vestido? V. Então, olha só, são iguais?
Não. Não. A palavra vestida começa por H? Não. O hífen separa os iguais e o H. O resto deixa juntar. Como é que eu vou escrever microvestido? Daqui a pouco tem o gabarito. Como é que eu vou escrever? Junto. Tudo junto. Anti-inflamatório, Shirley, analisa. Aonde está o final do prefixo? No I. No Diante. I. E a palavra diante? E a palavra começa por quê? Por I também. São iguais? Iguais. O hífen separa os iguais e o H. O resto deixa juntar. O que eu vou ter que fazer ali? Hífen. Hífen nele. Hífen nele. Mini dicionário. Gente, o que tem de gente, pós-doutor, escrevendo mini curso com hífen? Putz, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu estou acertando, porque está em cadeia nacional. É isso mesmo. Mini dicionário. Qual é o final de mini? I. Que é um prefixo. I. E o Sim. dicionário começa por quê? D. D. É igual? É igual? Não, diferente. O final não, é diferente. igual ao início? Não. A palavra começa por H? Não. Dicionário começa por H? Não, começa por D. Não, começa com D. O hífen separa os iguais e o H. O resto deixa juntar. Como é que eu vou escrever mini dicionário? Hífen nele. Epa! Tu tá errando de sacanagem, né? Não, é junto. É junto, porque é diferente. Muito legal, Maurício. Olha lá. Micro-ondas. Ajuda muito. Olha lá. Entendeu? O hífen separa os iguais. E o H. O resto deixa juntar. Deixa juntar. O próximo. Junte os diferentes e resolva sem usar o hífen. Porque, olha só, Chico, o hífen junta os iguais e o H, não é? Isso. Os iguais e o H. O resto deixa juntar, né? Isso. Mini saia. Se eu pegar o prefixo mini e juntar direto com saia, Shirley, como é que fica a leitura? Mini saia. Mini saia, mas eu não posso usar hífen. Porque o hífen separa os iguais e o H. Aí são diferentes. O H. Aí, essa é a novidade do acordo. Duplicar o R e o S depois de prefixo terminado por vogal. Então, olha lá, mini, não pode ficar mini saia, então eu vou ter que duplicar o S, vai ficar mini saia. Mini raio. Se eu deixar como está aí, vai ficar como, Chile, a leitura? Olha lá, mini raio. Mini raio. Então, eu tenho que deixar junto. Não posso usar o hífen, porque o hífen separa os iguais e o H. O resto deixa juntar. Deixa juntar. São diferentes. I R, mas o que eu vou ter que fazer para ficar junto? Vou ter que duplicar o R. Infrasom. Se eu escrever assim, vai ficar como, Shirley? Infrasom. Infrasom. Agora, infrasom. O final do prefixo é igual ao início da palavra? Não. Não. É A e S. Então, eu vou ter que juntar. Mas como é que eu vou ter para ficar junto? O que eu vou ter que fazer? Vou ter que dobrar. Vou ter que dobrar o S. O S. Infrasom. A próxima, que eu acho que é a última. Isso. Antessala. Se eu deixar assim, vai ficar como? Antesala. Antesala. Mas olha só. Antessala é E e S. São diferentes. A gente tem que, na prefixação, a gente tem que ver o final do prefixo e o início da palavra. Para isso ficar junto, porque o hífen separa os iguais e o H. O resto deixa juntar. Isso aqui faz parte do resto. Mas como é que, para isso aqui ficar junto e não usar o hífen, como é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dobrar o S. E o último, biorritmo. Biorritmo. Se eu disser assim, vai ficar bioritmo. Então, como é que eu vou ter que fazer? Dobrar o R. Isso. Porque o hífen separa, na prefixação, o hífen separa os... isso tem tudo no meu material, tá? No meu site. É assim. Não tem que ficar decorando 250 mil prefixos, não. Não tem, não. É só ver o final do prefixo e o início da palavra. O hífen separa os iguais e o H, o resto deixa juntar.
Mini saia com S do verso dobrado, mini raio, infrassom, antessala, biorritmo. Na verdade, a pronúncia, né? A gente tem que prestar atenção então nessa pronúncia. É isso mesmo. Enquanto lá entre duas palavras o hífen está ali para criar um novo significado, na prefixação ele está ali para conservar íntegra a pronúncia do prefixo e da palavra. E aí tem uma outra forma de deixar a pronúncia do prefixo e palavra íntegra, que é a duplicação do R e do S, que é a única novidade do acordo. Aí, então, eu dou o resumo do que eu fiz na palestra aula, na live aula. Na composição, ou seja, quando liga palavras inteiras, para não acontecer o que aconteceu lá com a vendedora do Toque Stock, que ela escreveu porta-retrato tudo junto, ali porta não é prefixo, o hífen cria significado autônomo. Rainha Cláudia, sempre boto isso, porque é emblemático, né? Ninguém vai imaginar que Rainha Cláudia é uma mesma. E na prefixação, separa os iguais e o H e dobra o R, né, depois de prefixo terminado em vogal. Então, a gente tem ali anti-inflamatório, até brinco que o hífen é homofóbico, separa os iguais, anti-inflamatório, anti-horário, e aí, para não ficar antirábico, como você falou, preservação da pronúncia, ficar antirrábico, e antissemita, para não ficar antisemita. Agora, eu queria mostrar para vocês trabalhos que os meus alunos da UF fazem. E aí eu cunhei um conceito chamado de polifonia discente. A voz do aluno convivendo com as vozes consagradas. Então, os alunos ainda têm aquela alegria e eles estão muito sincronizados com a linguagem internética. E a linguagem internética, ela é cromófila. O que quer dizer isso? Ela ama as cores. A linguagem internética, ela ama o movimento, ela ama a estética, ela ama a beleza, porque, na verdade, o tempo todo a gente fica de olho, e o olho está sempre à procura da beleza. Então, eu vou mostrar para vocês uns trabalhos de lettering que meus alunos fizeram, que é a arte de desenhar com letras. Lindos! Acho que vai dar para observar. Então, eu queria homenagear os meus alunos, que teve vários outros, mas eu tive que fazer uma seleção só por causa do tempo. A live aula já está acabando, a palestra aula já está acabando, é que você pediu para eu mostrar, e eu fico muito feliz com a polifonia discente. As vozes dos alunos. Aí não tem como ter plágio. Entendeu? Então, por exemplo, os germanismos, que a Késia Couto e a Natália fizeram. Olha que lindo. Deixa eu botar aqui no meu computador, eu vou enxergar melhor. Olha que barato. Elas querendo justamente resgatar a imagem do alemão, que elas fazem alemão lá na faculdade, elas dizem assim: não só de guerra vive a Alemanha, harpa, valsa e trégua também são germanismos. Aí elas fizeram um lindo trabalho de lettering. Foi o bando, a bandeira, a guerra, mas também foi a harpa, o jardim e o fresco, o Ronaldo e a Elida, o Fred e a Marília, a venda e o roubar, a valsa e a trégua. Lindo esse trabalho de lettering, justamente com germanismos, palavras do português e palavras que o português adotou do alemão, da Germânia. Olha só, por exemplo, naquele trabalho anterior, existe ali uma intertextualização, né, um trabalho com a história, porque, veja, quando fala da Alemanha, a gente realmente associa sempre a guerra. Então, esse trabalho, por exemplo, no âmbito da língua portuguesa, né, com o lettering, e nessa perspectiva que você está trazendo para a gente, permite um trabalho interdisciplinar, né? Permite um trabalho muito bacana, porque senão a gente... Olha esse próximo aí que você vai mostrar. Não, esse aí é muito maneiro, porque o que eu vejo é o seguinte, sabe? Eles ficam um pouco tímidos, porque a grande verdade é a seguinte: todo mundo fala de plágio, mas na hora H que o aluno começa a mostrar o que ele faz e o que ele está muito ressabiado, porque ele fica achando que pode ser palhaçada, principalmente quando envolve cor, porque o nosso mundo é cromofóbico. O mundo da faculdade é um mundo muito cromofóbico. Então tem que ser aquele gradiente que vai do branco, passando pelo cinza e chegando no preto, né? Que é a mancha do papel em branco. Olha que barato, que ela falou que estava pesquisando.
E ela descobriu que a palavra pizza não vem do italiano. Você sabe uma palavra que vem do italiano? O brócolis. Aí o que ela fez? Ela colocou um garfo cheio de talharim, cheio de macarrão, com uma série de italianismos. Brócolis, espaguete, rúcula. Por isso que a gente vê aquelas pizzas com rúcula. Aquilo tudo vem da Itália. Você pode trabalhar um pouco de cultura aí também. Sim. Caligramas, arte de desenhar com letras. Sabe quem fez isso? Guillaume Apollinaire, um precursor do cubismo lá na França. Fazia caligramas maravilhosos, escrevia figuras temáticas com textos temáticos. Olha que lindo esse trabalho do Sérgio Moura Rodrigues. A flecha certeira ameríndia. Olha que lindo. Tupi-guarani, multilinguismo. Os ameríndios são daqui. Tupinismo, pajé, curumim, Iracema. Todo esse formato do arco, da flecha certeira do índio, homenageando os índios e com palavras tupis. Muito mais bacana do que aquelas listas de... Ah, gente, pelo amor de Deus, né? A gente já está todo mundo morrendo. A configuração, né? Só coisa... Sinceramente, a beleza... A configuração, né, da imagem, né, da configuração da imagem, Sim, da letra, da forma, já remete aos povos indígenas, já pressupõe uma pesquisa, ele para fazer isso, ele teve que fazer uma pesquisa, né? Lógico, e outra coisa... É muito bacana, né? Mexer no aplicativo, você sabe o que quer dizer cali, né? Beleza, caligrama, beleza das palavras. O caligrama é isso, beleza das letras, tanto é que a gente fazia caligrafia, que é a letra bonita. Então, beleza das letras, beleza das palavras. O caligrama. Mas isso quem inventou foi o Guillaume Apollinaire, lá na França. Aí é aqui meu aluno fazendo esse desenho maravilhoso. Ainda disse que foi o filho dele que ajudou a ele. Esse é lindo, né? Da Luísa Martins, Bruna Almeida, Tainá Caldas e Luana Paragó. Ela construiu todo um turbante com palavras de origem Yorubá, africana. Né? Ainda faz uma alusão à canção do exílio. Minha língua tem fonemas de tupi e yorubá, quilombo e de umbundo, de outras línguas de cá e de lá. Isso está tudo no meu site. Lindo, maravilhoso. Muito obrigado aos meus alunos. Olha que isso enriquece a minha aula. É um trabalho da minha aula, porque aí não tem plágio. E outra coisa, eles ficam assim, professor, mas eu quero fazer o turbante. Faz. Será que vai? Faz. Entendeu? Então, incentivar. E é lógico que depois passa pela minha curadoria. Ó, isso aqui não está legal, isso aqui não... É lógico que não é uma coisa, não é laxismo, não é o laissez-faire, faz de qualquer maneira, não é isso. Eu agora, com atividades remotas, eu, às vezes fico 1 hora no telefone com o aluno, qualquer dia, qualquer hora do dia, passo áudio o tempo todo que eles mandam para mim, digo, refaz. Eu no meu Instagram tenho um monte de trabalhos sobre os meus alunos, dos meus alunos, com vídeos sobre personalidades brasileiras que contribuíram para a formação da nossa cultura. Esse, por exemplo, aquele outro, né, o anterior e esse daqui, você vê que, por exemplo, um trabalho e vai tratar das questões étnico-raciais, das questões africanas, das questões de língua, você tem toda uma imagética ali, cultural. E aí você pode começar dali para fazer aparecia uma palavra ali que estava em cima, umbundo. Aí a pessoa, ué, mas o que é isso? É uma das línguas angolanas. Entendeu? Então, olha a possibilidade que tem de trabalho, né, de pesquisa. Muito bacana, muito bacana. Não, mas fora disso, a noção de estética, né? De ética total, e né? estética. Olha o brinco dessa mulher, o continente que ele é. Isso. E aí, olha só, a força do cabelo. A representação, né? Que é muito emblemático. Entende? Sim. Isso tudo são eles que fazem. Aí eu digo, sempre eu peço licença, né? Eles me dão licença para colocar. Polifonia discente. As vozes dos alunos convivendo com as vozes consagradas.
e sempre essa ideia também da cor. Chega de cromofobia, chega de medo da alegria, entendeu? E os memes gramaticais. Muito legal, olha que maneiro, esse eu adoro. Irmão, tu tem que parar de tratar como complemento quem te trata como adjunto. Mostrando que o complemento da sintaxe é muito mais importante do que o adjunto, que é um termo acessório, enquanto o complemento é integrante, jogando isso para a vida. Quantas vezes a gente trata pessoas como complementos e elas não passam de adjuntos na nossa vida? Muitas vezes só entram na nossa vida para atrapalhar. Irmão, tu tem que parar de tratar como complemento quem te trata como adjunto. Quer dizer, tem uma sabedoria lá, Lucas Del Bosco e Vitor Pessoa. E a Gretchen, né? Da Tainá Garungaba, quando ela descobre que a mãe da gramática normativa é a filosofia. Aí ela diz, quando você estuda a sintaxe e descobre que tem Aristóteles atrás, estou bem filósofo. Entendeu? Então, foi o que ficou para Tainá das aulas que eu dou sobre período simples. Entendeu? Que, na verdade, na gramática normativa, isso vem lá da filosofia aristotélica. E que, no fundo, acaba sendo o fundamento da gramática gerativo-transformacional, que se repetiu na gramática de Port-Royal, né? Num processo de recuperação desse discurso de tentar achar os universais. Nossa, superalimentação é sem hífen, porque esse problema do super é prefixo, pessoal. Eu sei que existe uma tendência do super ser advérbio, mas, por enquanto, se cair, não que eu seja concurseiro. Deus que me perdoa, não sou, odeio preparar a gente para concurso, porque concurso só pede coisa que não interessa. Mas, entendeu? Se cair uma coisa do super separado, vai errar. E ela ficou... É verdade. Nossa, superalimentação é sem hífen, entendeu? O pessoal escreve super legal direto separado. Não tem problema nenhum na comunicação do dia a dia. Mas na escrita institucional... Eu quero dizer também que eu não sou nenhum professor policial, não, tá? Eu sei muito bem que a escrita está a favor da situação. Mas a grande verdade é a seguinte, os alunos muitas vezes são penalizados, não pelo uso que eles já fazem da língua, mas pelo uso que é cobrado na instituição. E aí eu fecho minha apresentação com esse meme aqui que eu vou ler, que é da Karen Silva Prado, que é a minha luta com a retenção. E aí ela se bota lá como formanda, através desse cachorro de alto pedigree, pelo menos eu não entendo de cachorro, mas a cara dele é uma cara bem bonita, esse cachorro. Aí ela diz assim, aquele momento em que você se forma e não se lembra de nada do que estudou, isso é quando eu estava estudando, a alma da morfologia, está tudo no meu site, mas se recorda de uma coisa, que a alma da morfologia do português é a lei do aproveitamento do radical através do acréscimo de morfemas gramaticais. Ela vai se lembrar de uma coisa que ela estudou na aula do professor Maurício da Silva. Eu fico todo bobo com isso. Que é aquilo que você falou lá no início. Se eu atingir A1, já está ótimo. Porque a Dona Temis, lá em 75, me atingiu. E eu hoje sou a pessoa feliz que sou. Sou um velho feliz. Eu adoro ser velho e adoro ver que a velhice pode ser uma velhice feliz, desde que você esteja integrado naquilo que você faz. Eu gostaria muito de agradecer a sua generosidade, o tempo que você disponibilizou para estar conosco, né, desde o convite, o seu cuidado primoroso, né, na apresentação, de preparar o material, de ser didático e amoroso, né, como você sempre foi, sempre é. Eu fico realmente muito, muito feliz de estar aqui, né, como sua sempre aluna e como uma grande amiga, né, que sou, e sempre aluna, né, você sempre sua aluna. Ó, Alexandra Elisângela botando. É muita coisa boa, né, então eu agradeço muito em nome do Crescicom. Muita coisa boa. E só queria muito, muito só obrigado. falar uma coisa. Sim, fale, pode falar. Ó, a etimologia de aluno não é ser sem luz, não, hein? Isso se espalha por aí. Isso é uma inferência errada. A etimologia de aluno é criança que se dá a criar. É nele que está esperando.
Agradecendo o professor Maurício, ó. Beijo, 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 beijo. Olha, Lindo obrigado penteado. também. É maravilhosa. Entendeu? E agradecer também a equipe, né? Vocês trabalharam agradecendo muito. a equipe. Muito. E hoje realmente foi um dia a labuta. Érica e a Neuza, né? É. Não foi mole, não. A equipe tá bom. Hoje ficou aí trabalhando com você. Muito obrigada, gente. Olha, muito obrigada por estarem aqui até agora, tá bom? Depois assistam lá no YouTube, que a gente vai disponibilizar tudinho com as referências, tá bom? Ó, beijos. Tchau, Janine. Obrigado, gente. Tchau. Você diz tchau, porra. Tchau, linda. Tá aqui me ajudando. Maravilhosa. Muito obrigado, muito obrigado. O hífen separa os iguais e o H. O resto deixa juntar um anel por um hífen. Vai começar o combate. Micro-ondas. Autoconfiança. Anti-horário. Anti-inflamatório. Super-homem. Coronavírus. Uau! Ó hífen, em tua origem significas juntos em um só corpo. És a um tempo economia e fartura. Economizas quando juntas com o seu frágil tracinho palavras que já existem em ti. Fertilizas quando ao juntar crias significados totalmente autônomos. Juntas a palavra rainha, a palavra Cláudia e transforma a soberana na deliciosa ameixa Rainha Cláudia. Juntas ao Pai o Nosso e geras o nome da nossa oração diária, o Pai Nosso. Nessa tua capacidade de juntar tuas próprias palavras, enriqueces a última flor do lácio sobejamente.